Isabela Rose ajustou a alça de sua mochila escolar enquanto subia no familiar ônibus amarelo, o ar fresco da manhã tocando seu rosto. Ela fazia esse trajeto há anos, mas naquele dia algo parecia diferente, embora ela não conseguisse identificar exatamente o porquê. Daniel Carter, o motorista do ônibus, a cumprimentou com um aceno caloroso de sempre, seus olhos carregando a mesma bondade tranquila de sempre. Bom dia, Isabela, disse ele com sua voz calma. Bom dia, Daniel, respondeu ela, oferecendo um sorriso educado antes de se dirigir ao seu lugar habitual perto da janela. A viagem seguiu como sempre, alunos conversando, música tocando suavemente de algum fone de ouvido, o zumbido do motor constante por baixo de tudo. Mas, à medida que se aproximavam da escola, Isabela de repente percebeu que havia esquecido seu caderno em casa, aquele com todas as suas anotações importantes para um teste que se aproximava. A frustração apareceu em seu rosto enquanto ela revistava sua mochila. O momento não passou despercebido. Está tudo bem? Daniel perguntou enquanto os alunos começavam a descer do ônibus. Esqueci meu caderno, suspirou ela. Acho que vou ter que me virar sem ele. Sem hesitar, Daniel estendeu a mão para o painel e levantou um caderno familiar. Encontrei isso no banco mais cedo. Achei que alguém pudesse precisar. Os olhos de Isabela se arregalaram de surpresa. É meu. Ela pegou o caderno da mão dele, um sorriso se espalhando por seu rosto. Você me salvou. Estou apenas fazendo a minha parte, respondeu ele com um sorriso fácil. Boa sorte com o seu teste. A partir daquele momento, algo mudou. Era sutil, não falado, mas real. Isabela começou a notar coisas que antes não percebia, como Daniel sempre esperava alguns segundos a mais para garantir que o último aluno tivesse entrado em casa, como ele levava pequenos lanches para as crianças mais novas nas viagens longas, como ele nunca parecia perder a paciência, não importava o quão caótico o ônibus ficasse. Ela se viu demorando um pouco mais ao entrar e sair, trocando palavras que gradualmente se transformaram em conversas mais longas. Não era forçado nem desconfortável, era natural, sem esforço. Uma tarde, enquanto uma leve garoa cobria as janelas, Isabela estava quieta, enquanto a maioria dos outros alunos já havia descido. Ela estava perdida em seus pensamentos, observando as gotas de chuva descerem pela vidraça, quando a voz de Daniel a interrompeu. Está tudo bem? Ela piscou, virando-se em sua direção. Sim, só estava pensando. Coisa perigosa de se fazer às vezes. Ele brincou. Ela riu baixinho. Só se você se perder nos pensamentos errados. Ele acenou com a cabeça, entendendo. Bom, se você algum dia precisar de uma distração, eu sei algumas coisas sobre fatos aleatórios. Ah é? Ela levantou uma sobrancelha. Como o quê? Daniel bateu levemente no volante. Você sabia que os ônibus têm uma função chamada função de agachamento? Ela abaixa a frente para que os passageiros não precisem subir tão alto. Isabela inclinou a cabeça. Você está me dizendo que o ônibus pode se curvar? Mais ou menos. Ele riu. Nunca mais vou olhar para ele da mesma maneira. E assim, uma conversa simples se transformou em um momento que ela se lembraria, um momento que parecia o início de algo que ela ainda não soubera nomear. Isabela começou a esperar pelos passeios de ônibus de uma maneira que nunca tivera antes. As saudações matinais e os até logo da noite carregavam um calor que durava mais do que deveriam. Ela não sabia exatamente quando isso começou, mas as conversas com Daniel haviam se tornado o destaque do seu dia. Não era só a maneira como ele a escutava, mas como ele se lembrava. Um comentário qualquer sobre sua música favorita fez com que ele a tocasse casualmente no rádio de manhã. Uma menção de um exame iminente se transformou em um discreto "você consegue" antes dela descer do ônibus. Eram pequenas coisas, mas não eram insignificantes. Uma tarde, o cansaço a sobrecarregou. Ela tinha ficado acordada até tarde estudando e, quando o sinal tocou, ela mal conseguia manter os olhos abertos. O suave movimento do ônibus e o distante zumbido das conversas a embalaram para o sono antes que ela percebesse. A próxima coisa que soube foi uma voz suave quebrando a névoa. Isabela, seus olhos se abriram lentamente e ela encontrou Daniel perto de seu banco. Sua voz era suave, mas firme. O ônibus estava vazio. Você adormeceu. Ele disse com um pequeno sorriso. Não queria ir embora sem garantir que você chegaria em casa em segurança. Ela corou. Eu não queria. Está tudo bem. Ele a tranquilizou. Você parecia precisar de descanso. Ela esfregou os olhos, sentando-se. Quanto tempo eu dormi? Tempo suficiente para perder a sua parada. O coração dela afundou. Sério. Ele acenou em direção à janela. Mas não se preocupe. Eu achei que você não ia querer acordar em um lugar estranho. Isabela olhou pela janela, surpresa ao ver sua casa a apenas alguns passos de distância. Ele tinha se desviado do caminho para deixá-la em casa. Por um momento, ela não soube o que dizer. Ninguém jamais tinha feito algo tão atencioso sem esperar nada em troca. Obrigada, disse ela suavemente, levantando-se. De nada. A voz dele não tinha hesitação. Ela hesitou antes de descer, olhando para trás. Vai para casa em segurança também.
bem, tá? Daniel deu uma leve acenada com a cabeça. Sempre. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama olhando para o teto, ela se viu repetindo aquele momento na cabeça, uma e outra vez. Havia algo na forma como ele esperou por ela, na maneira como disse o seu nome com tanta suavidade, que a fez sentir-se segura. No dia seguinte, ao subir no ônibus, ela hesitou apenas por um segundo antes de lhe entregar uma pequena xícara de café. Para a viagem extra, disse ela, de forma simples. Daniel olhou para a xícara e depois para ela. Um sorriso lento se espalhou em seu rosto. Parece que agora eu devo algo a você. Ela deu de ombros, incapaz de esconder o sorriso que se formava em seus lábios. Estou apenas fazendo a minha parte. E, pela primeira vez, ela percebeu algo. O que eles tinham era mais do que uma conversa passageira, era algo real, algo não falado, mas profundamente entendido. O ar frio da manhã mordia as bochechas de Isabela quando ela subiu no ônibus, os dedos enterrados profundamente nos bolsos. O inverno havia chegado com tudo, transformando as ruas em lâminas de gelo. Ela se movia com cuidado, mas antes que pudesse chegar ao seu lugar, o ônibus de repente deu um solavanco à frente, enquanto outro aluno corria atrás dela. Seu pé escorregou, um suspiro escapou de seus lábios enquanto ela se preparava para cair, mas antes que ela tocasse o chão, uma mão forte segurou seu braço, estabilizando-a. Cuidado aí, disse Daniel, com a pegada firme, mas gentil. Com o coração disparado, ela olhou para ele. Eu quase caí. Ele riu baixinho. Quase, mas não hoje. Ela se endireitou, ainda meio atordoada. Acho que devo outro café a você. Ele fez uma careta. A esse ritmo, nunca mais vou fazer o meu próprio. O calor da mão dele ficou, mesmo depois que ela se sentou. Ela se disse que era apenas uma reação natural de quem quase caiu, mas o jeito como seu coração continuava batendo acelerado dizia o contrário. Durante o resto da viagem, ela se viu olhando para ele pelo espelho, seus pensamentos entrelaçados de maneiras que nunca tinham sido antes. Naquela tarde, enquanto os alunos subiam no ônibus, Isabela hesitou antes de entrar. Ela tinha ouvido algo entre alguns professores no corredor, algo que não deveria ter ouvido. Daniel havia recebido uma proposta de emprego, um que pagava melhor, e estava considerando aceitá-la. As palavras se acomodaram em seu peito como um peso. Ela não entendeu por que isso a incomodava tanto. Ele tinha sua vida, seu futuro. Não tinha direito de se sentir desapontada. Ainda assim, enquanto o ônibus seguia, ela não conseguiu evitar a pergunta. Algum grande plano por aí? Perguntou, tentando manter a voz leve. Daniel olhou para ela pelo espelho, o olhar dele suave, mas difícil de decifrar. A chuva caía com força, transformando as ruas em um borrão de reflexos. Isabela apertou as alças da mochila, seu pulso acelerado enquanto ela ficava parada perto da porta do ônibus, encharcada, mas imóvel. A rotina habitual parecia diferente naquele dia. Ele estava indo embora. Daniel se apoiou na porta aberta do ônibus, seu olhar suave, mas indecifrável. Vai acabar se resfriando aí em pé na chuva, disse ele levemente, embora houvesse algo cuidadoso em seu tom. Ela engoliu em seco. Então me manda embora. Os lábios dele se abriram levemente, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio entre eles era mais alto do que qualquer tempestade. Ela deu um passo em direção a ele. Eu não quero que você vá. Sua voz vacilou, mas ela não se importou. Eu sei que é egoísmo, e sei que você provavelmente tem coisas maiores esperando por você, mas isso aqui, ela gesticulou entre eles, isso significa algo, não significa? Daniel exalou, esfregando a nuca. Isabela, não, ela sacudiu a cabeça, interrompendo. Você não tem o direito de sair e fingir que isso foi só mais uma linha de ônibus. Não tem o direito de ir embora como se nada disso importasse. O maxilar dele se apertou, os olhos buscando os dela por algo não dito. Então, com uma voz mal mais alta do que um sussurro, ele disse, isso importava. O alívio a inundou, mas a frustração também. Então, por que foi embora? Daniel hesitou, então suspirou. Porque achei que fosse a coisa certa a fazer. Para quem? Desafiou ela. Ele soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Para você. Para mim. Não sei. Um carro buzinou ao longe, mas nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles estava pesado com o peso de tudo o que não foi dito. Finalmente, Daniel falou novamente, mais suave desta vez. Eu não tinha certeza se ficar era uma opção. Ela deu um suspiro profundo. Pela primeira vez em dias, ele sorriu, realmente sorriu. E, assim, algo mudou. A decisão já estava tomada. Uma semana depois, o ônibus era o mesmo, a rota inalterada, mas a atmosfera estava diferente. Quando Isabela subiu, Daniel encontrou seu olhar com um sorriso compreensivo. Bom dia, disse ele, com um calor inconfundível na voz. Bom dia, ela respondeu, incapaz de esconder o sorriso que se espalhou em seu rosto enquanto se dirigia ao seu lugar. A chuva começou novamente, batendo suavemente contra as janelas, mas dessa vez
não parecia triste. Parecia um novo começo. Isabela observou a chuva caindo suavemente contra as janelas, cada gota dançando sua própria coreografia, refletindo a luz de dentro do ônibus. Ela não soubera explicar bem, mas sentia que algo havia mudado entre ela e Daniel. Não era algo óbvio ou escancarado, mas um novo tipo de conexão, uma cumplicidade silenciosa que se construía a cada conversa, a cada olhar compartilhado. O clima fora e dentro do ônibus parecia mais acolhedor, como se as palavras e gestos trocados tivessem criado algo mais forte do que ela imaginava ser possível. Ela olhou para Daniel através do espelho retrovisor, os olhos dele agora mais abertos e atentos, talvez também percebendo a mudança no ar. Ele sorriu para ela, um sorriso suave, como se estivesse compartilhando um segredo silencioso. E Isabela, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu apressada para chegar ao seu destino. Cada segundo na companhia dele parecia importar. Durante a semana seguinte, os encontros no ônibus se tornaram mais do que uma simples rotina. As conversas se aprofundaram. Falar sobre as matérias da escola se misturava com pequenas histórias pessoais. Risadas se entrelaçavam com confissões sutis. Isabela descobriu que Daniel tinha um interesse por fotografia, que ele gostava de capturar momentos simples, como o amanhecer em uma manhã fria ou uma flor solitária crescendo entre rachaduras na calçada. Ele lhe mostrou algumas de suas fotos, e ela ficou fascinada pela maneira como ele via o mundo. Ela, por sua vez, começou a se abrir mais também. Falou sobre seus sonhos, suas inseguranças, como, apesar de ser boa nos estudos, ainda sentia um vazio por não saber o que realmente queria fazer no futuro. Daniel, com sua paciência característica, escutava atentamente, nunca apressando as palavras dela, apenas dando espaço para que ela se expressasse. Uma tarde, após uma semana de chuva constante, quando o sol finalmente apareceu e iluminou o céu de uma forma dourada e reconfortante, Isabela se sentou no banco do ônibus e sentiu a leveza de uma nova sensação. Olhou para Daniel, que estava dirigindo com a mesma tranquilidade de sempre, e, sem pensar muito, falou: "Acho que você tem razão. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de paciência para entender o que realmente importa." Daniel olhou para ela por um segundo, seus olhos brilhando com um entendimento profundo. Às vezes, é só uma questão de esperar o tempo certo. O resto da viagem foi tranquila, mas para Isabela, aquele momento havia sido como uma chave virando na fechadura. Ela não sabia onde isso a levaria, mas sabia que a jornada com Daniel estava apenas começando, e, pela primeira vez, ela não se importava em deixar as respostas surgirem aos poucos, como as gotas de chuva que caíam na janela, uma de cada vez. Quando o ônibus parou em sua parada, ela se levantou, pegando sua mochila com uma sensação de leveza que não sentia antes. Ao descer do ônibus, ela olhou para Daniel, um sorriso tímido nos lábios. "Até amanhã, Daniel." Ele sorriu de volta, com os olhos brilhando. "Até amanhã, Isabela." E, pela primeira vez, ela sentiu que o futuro era um lugar em que as possibilidades eram reais. Nos dias que se seguiram, a conexão entre Isabela e Daniel se tornou mais natural, mais presente em suas rotinas diárias. As conversas se tornaram o alicerce de sua jornada para a escola, um espaço onde ela se sentia confortável para ser quem era, sem pressa, sem pressões. Durante as manhãs geladas, quando o sol mal começava a aparecer no horizonte, ela sabia que podia contar com aquele momento de troca silenciosa, como um ritual compartilhado entre os dois. Em um desses dias, enquanto o ônibus seguia seu trajeto habitual, Isabela sentiu um impulso de fazer algo diferente. Olhou pela janela e viu o mundo lá fora, as ruas ainda um pouco vazias, as árvores balançando suavemente com o vento da manhã, e decidiu que precisava falar algo que estava se formando dentro dela. Algo que não podia mais se esconder. "Daniel, você já pensou em fazer algo mais com suas fotos? Tipo, uma exposição ou algo assim?" Ele levantou os olhos do retrovisor, surpreso com a pergunta, mas seu sorriso logo apareceu. "Bem, eu já pensei, mas nunca fui muito de me expor. Gosto de capturar momentos, mas não sei se gostaria de compartilhá-los com tanta gente." Isabela ficou em silêncio por um momento, refletindo. Ela não entendia muito sobre fotografia, mas o que via nas fotos de Daniel sempre parecia carregar uma essência única. Cada uma parecia capturar algo mais do que o simples ato de fotografar, algo que ela sentia que estava ali, mesmo que fosse invisível para todos os outros. "Eu acho que as suas fotos merecem ser vistas por mais pessoas," ela disse com um sorriso suave. "Você tem um olhar muito especial." Daniel a observou com uma expressão pensativa, seu olhar mais suave do que o normal. "Talvez um dia, quem sabe. Mas, e você? O que você pretende fazer? Já tem algum plano?" Isabela hesitou. Por muito tempo, ela havia dado as respostas automáticas, dizendo que queria estudar muito, passar em uma boa universidade, seguir um caminho seguro. Mas, naquele momento, ela sentiu uma necessidade de ser mais sincera consigo mesma, de dizer o que realmente sentia. "Eu não sei ainda, mas acho que estou começando a perceber que não preciso ter tudo resolvido agora. Talvez o caminho apareça conforme a gente vai caminhando, não é?" Ele deu uma risadinha, como
como se concordasse, e a luz do sol que entrava pela janela iluminou o seu rosto. Para Isabela, foi como se o mundo ao redor dela tivesse ficado um pouco mais claro, mais possível. Ela não precisava ter todas as respostas, e talvez, assim como Daniel com sua fotografia, ela também não precisasse correr atrás de algo definitivo. Às vezes, o simples fato de estar aberta para as possibilidades já fosse o suficiente. Ao chegarem na escola, Isabela ficou por um momento observando o rosto de Daniel. Ele parecia tão calmo, tão centrado, enquanto o ônibus parava na frente da entrada. Ela sentiu uma onda de gratidão por ele estar ali, por ser parte dessa fase de sua vida que parecia, finalmente, se encaixar de uma maneira que ela nunca tinha esperado. Quando chegou sua vez de descer, ela virou-se para ele, hesitou por um instante e então falou, sem hesitação: "Obrigada, Daniel, pela conversa, pelas fotos, por tudo." Ele sorriu novamente, como se tudo o que ela dissesse fosse uma continuidade natural do que já haviam compartilhado. "Não precisa agradecer. Só estou fazendo minha parte. Até mais, Isabela." Enquanto ela descia do ônibus, sentiu que a cada dia, sua visão do mundo estava mudando, e Daniel, de alguma forma, era uma grande parte dessa transformação silenciosa. Ele era mais do que um motorista de ônibus para ela agora. Ele era alguém que a ajudava a ver o que estava além daquilo que ela imaginava ser possível. E, no fundo, ela sabia que talvez ainda estivessem apenas começando a entender o que isso significava.